Bom dia. No âmbito do projeto de despovoamento, viemos hoje ao Monte Silgado para entrevistar o Sr. Guilherme Conceição, habitante do concelho de Alcotim, residente na aldeia de Martilongo. Agradecemos desde já a sua disponibilidade para colaborar connosco neste projeto. Muito obrigado. Como se sente ao ver o seu monte desabitado? Como pretende, é uma tristeza, porque eu não nasci aqui, vim para aqui com 3 anos, sensivelmente, e sempre vivi aqui, e hoje tenho uma paixão por isto, como vê, que venho aqui quase todos os dias. Independentemente de gostar do campo, gostar da própria natureza em si, mas dá-me pena ver isto assim, nas condições que está, sem viver aqui ninguém. Onde vivíamos, sensivelmente, nos anos 65, 66, 20 e tal pessoas, 24, 25, por aí afora. E hoje não está ninguém. Como era a vida no seu monte na sua juventude e A vida nesse ocupações? tempo era um bocado complicada, como deve calcular isto. As pessoas aqui viviam um pouco daquilo que produziam. Iam ganhar os 6 trocaditos lá fora, mas independentemente disso tinham os animais, cultivavam as suas hortiças, azitas e tal, e viviam um pouco daquilo que se produzia. Engordavam, por exemplo, um porquito ou 2, dava para a alimentação do ano, tinham umas cabritas, umas ovelhas, umas coisas, mais uns dinheirinhos que faziam, uns trocados, e as pessoas iam vivendo daquilo. Qual é a diferença que você acha entre a vida antigamente nesta região e agora atualmente? É 90% desequilibrada em relação a antigamente. Não quer dizer que hoje que se vive melhor, nem que se vive pior. Antigamente vivia-se com mais, como é que é de explicar, vivia-se com mais alegria, mais satisfação, as pessoas uniam-se. Eu recordo-me aqui neste monte, quando eu tinha meus 7, 8 aninhos, as pessoas todas se juntavam aqui nestes poiaizinhos que havia por aqui, falavam todos uns com os outros e coisas. Hoje ninguém fala com ninguém, é as televisões, é o não sei o quê, portanto, é a vida moderna. Provavelmente será melhor hoje do que era antigamente, não é? Quantas pessoas viviam aqui na sua juventude? Na minha juventude viviam aqui sensivelmente à volta de 24 a 25 pessoas. Miúdos para a escola, chegámos a ir daqui, 8 miúdos à escola primária, em Martilongo. E como é que era a deslocação até à escola? Era a pé, abalávamos daqui a pé até Martilongo, ficam 3 km. Nós íamos, por exemplo, à escola, juntávamos todos aqui neste sítio, mais ou menos onde nós estamos agora, os rapazitos que moravam lá em cima, que inclusive minhas famílias, meus primos, isto no fundo este monte era quase uma família. Posso dizer, era uma família porque, portanto, era família em baixo, família em cima. Portanto, isto aqui era o Monte dos Santos. Como é que eu te explicar? Há bocado expliquei. Era quase o Monte dos Santos. Era Santos em baixo, Santos em cima. Havia aqui uma velhota que era dos raios que apareceram por aqui, arraios ou qualquer coisa. Ainda hoje, há aqui terrenos que nós chamamos a Horta da Arraia, a Casa da Arraia. Portanto, essa senhora, como não era nada descendente desta daqui do monte, apareceu por aqui se calhar há 150 anos ou 100 anos, não posso precisar. E então essa senhora dizia sempre, este monte é um monte muito santo, porque é santos em cima, santos em baixo e raios no meio. Portanto, era um monte sem confusão. Mas nós estávamos aqui isolados, não tínhamos acesso, não tínhamos esta estrada, porque isto foi feito já após o 25 de Abril, íamos pelo caminho, às vezes a chover, torrencialmente, e a gente, com uma capacita de plástico, arranjávamos e lá íamos a gente para a escola, e vínhamos da escola de regresso da mesma forma. Não havia os carros que há hoje, as pessoas passavam aqui de burros e de animais, montados dos animais, as pessoas do pessegueiro, do zorrinho, do preirão, e então passavam aqui e faziam como estalagem aqui esta casa ao lado, que é uma casa que era da minha avó, que hoje é nossa, entre aspas, eu tenho ali uma parte, e meus tios também, uma casa que é da minha avó, que era a estalagem principal, porque passavam mesmo junto, e ela tinha o cuidado de ter sempre ali uma infusinha de água, uma infusa de barro com um cochar de cortiça e uma infusinha de água para que as pessoas, quando se deslocavam para lá ou para cá, porque as pessoas antigamente iam fazer compras a Martilongo, do pessegueiro, do zorrinho, dessa gente, vinham nos burrinhos e vinham fazer compras a Martilongo, o açúcar, o café, todas as coisas que necessitavam para a alimentação. E passavam todas por aqui, porque era o transporte que havia, era a pé e o burro. E então ali faziam sempre as suas paragenzinhas. Às vezes traziam a comida, ela tinha sempre uma mesa ali no meio de casa, porque ela recorda-me perfeitamente,
as pessoas traziam uma buchazinha, comiam ali, bebiam um bocadinho de água e continuavam a viagem. Outras vezes ela também não tinha grandes possibilidades, mas aquilo que ela tinha estava sempre uma casa aberta, isso recordo-me perfeitamente, que é mesmo juntinho aqui onde se passava. E passava-se aqui por aqui assim fora, e depois íamos, cortávamos alguns caminhos para endireitar os bocaditos, para não dar tantas voltas. E depois, e para aí, assim, nos anos 69, 68, 69, foi feito um peditório aqui neste monte, um senhor chamado Salvador, que por acaso era tio do meu pai, fez um peditório aqui no monte e mais algumas pessoas aqui vizinhas, de outros povinhos aqui ao lado, contribuíram, com a ajuda da Câmara, contribuíram um pouco para que se fizesse uma estrada para que tivesse aqui melhor acesso, isto é, chegava aqui e voltava para trás. Porque nessa altura andavam as pessoas a vender peixe com umas motorizadas e andavam com umas canastas e não sei o quê. Quem andava a pé vinha aqui trazer peixe. Comprava-se na altura 2 ovos, um quarteirão de sardinhas, um quarteirão que eram 25 sardinhas. Mas 2 ovos mal davam para 2 pessoas e um quarteirão de sardinhas comia 4 ou 5. Né? Portanto, era este tipo de viver assim. Não quer dizer que passasse fome, felizmente eu nunca me recordo de passar fome, nem eu, nem as pessoas que a conhecia. Mas tínhamos que limitar à comida, não é como hoje. Quer-se um bife, não se quer um bife, come-se um panadinho, não se quer um panadinho, come-se um sargo. Pronto. E chegou-se uma altura que não havia dificuldade no acesso, as pessoas chegarem aqui nos meios de transporte. E então, inclusive, as pessoas aqui colhiam muito trigo, faziam as ceifas e colhiam muito trigo. E faziam o que chamavam-se aqueles releiros grandes de trigo, chamavam-lhe o releiro grande, juntavam todas as pessoas os trigo para depois vir uma máquina fixa, uma debulhadora fixa, através de um trator, fazer a debulha. Tinham dificuldade em que a máquina chegasse aqui, porque as pessoas faziam todos os montes menos aqui, e então ainda me recordo das pessoas fazerem aquilo patealmente com os animais, andar nas eiras e não sei o quê. Fizeram então essa estrada, já começou a ter um bocadinho mais acesso, as pessoas vir já essa máquina, já vinha aqui, já debulhava, as pessoas já se ajudavam umas às outras e pronto. E através disso já havia mais outra velocidade com aquele acessozinho. Só que não podia sair daqui. Chegava aqui e tinha de voltar para trás. Porque não havia meios financeiros, não houve dinheiro para que a estrada conseguisse chegar aqui a mais 1 quilómetro. Que é um povozinho que está aqui, que é o Diogo Dias, porque já tinha acesso por o outro lado do Azinhal. Mas estava aqui este quilómetrozinho atravessando aqui estava ali atravessado na garganta, não havia hipótese para sair daqui para lado nenhum. Tinha mesmo que ficar ali. Nunca teve muito mais. Qual é que foi o motivo de você ter saído do monte? O pessoal saiu do monte porque assim, o pessoal estava aqui, era o pessoal já de alguma idade, a idade que eu, por exemplo, inclusive tenho hoje, e depois o pessoal novo nasceu aqui, outros foram criados aqui, educados aqui, ou para a escola, e depois cada um procurou a sua vida, quer dizer, procuraram, pensa a gente que quer uma vida melhor, né? Se calhar não tão saudável, mas à procura de alguns trocados. E o pessoal desse ir embora, os velhotes deram ir morrendo e pronto, e chegou a este ponto que não está aqui ninguém. Sempre viveu cá no concelho ou alguma vez viveu fora? Não, nunca andei fora do país. Trabalhei fora, em alguns sítios, mas estive sempre a viver aqui no concelho. Sempre tive amizade ao concelho. Portanto, fui-me embora, pai, com meus 18 anos, 17 para 18, e voltei aos 19 outra vez para cá. Tive sensivelmente um ano e tal fora. Teve mais ou menos em que zona? Olha, estive lá em cima no norte, em Aveiro, e depois de Aveiro vim para Faro, estive a trabalhar ainda em Faro, e depois vim abrir uma oficina ali em Martilongo, quando tinha meus 19 anos. E comecei ali a trabalhar. Ou seja, sempre ficou cá na zona, nunca foi assim mais para fora do país, nem nada? Como imigrante, não. Fui como... Não posso dizer turista, que eu não tenho cara de turista, mas fui algumas vezes de férias ao estrangeiro, fui, inclusive, às vezes, ia com a minha mulher, antes dos meus filhos, quando eram mais pequeninos, e depois começaram a arranjar mais despesas, por causa deles entraram para a faculdade e não sei o quê. Mas ainda visitei, inclusive, o Brasil, o México, a Venezuela, a Madeira, ainda fiz ainda andei por aí assim um bocadinho, mas só uma semanita. E depois voltava novamente, cara, para recuperar as energias, né? Porquê é que saiu do concelho? Epá, eu não saí do concelho. Não saí do concelho. Apenas saí, portanto, regressei novamente e nunca cheguei a sair daqui, mas apenas saí do concelho em termos profissionais, formações que fui fazer fora.
dentro da minha área de trabalho, não é? Dentro da mecânica, fui fazer umas formações lá em cima ao Porto, a Aveiro, e trabalhar depois voltei novamente para Faro. Porque não tinha condições financeiras na altura para poder nem estabelecer-me por minha conta, nem voltar a trabalhar na mesma oficina onde tinha iniciado. Fui à procura de mais uns trocados. E assim que arranjei uns trocadozinhos, resolvi estabelecer por minha conta. Aluguei uma casa que em 75 eu pagava 200 euros por mês, deixava de chover na rua ainda, chovia lá dentro, mas enfim, eu conseguia-me abrigar e é hoje onde já não é onde tenho a oficina, porque praticamente é onde eu resido, onde eu tenho a oficina e onde tenho a parte da sapataria, porque outras partes já adquiri depois por crescimento. Que tipos de comércio e indústria existiam nesta região? Pronto, esta região, Martilongo, sempre apostou um bocado no comércio, portanto tinha muito comerciante de frutos secos, era uma base fundamental. Hoje apenas está aí uma pessoa ou duas a trabalhar nisso, nesse tempo eram milhares de pessoas a trabalhar em frutos secos. Havia mercearias, supermercados, hipermercados pequeninos, mercearias, chamadas mercearias, pronto, todas as pessoas tinham qualquer coisa para poder fazer nessa altura. Em termos de indústria, esta aldeia de Martilongo fabricava, provavelmente aqui nos anos 70 e tais, até aos 80, ou 80 e qualquer coisa, tinha 4 a 5 fábricas de fazer foices de ferro, para as pessoas ceifarem os trigos e fazer essas coisas, onde empregava algumas pessoas durante o tempo. Tinha uma moagem, inclusive, uma fábrica de moagem, de fazer farinha, fazer trigo, fazer farinha do trigo, para que as pessoas pudessem ir buscar a farinha, para cozer o pão em casa e não sei o quê. Portanto, era mais uma indústria que albergava mais uma série de pessoas. Tinha um lagar de azeitonas, toda a azeitona da região ia toda para ali e nem só. Trabalhava-se ali por fases, 2, 3 meses, dali se produzia grandes quantidades de azeite. Tinha 3, pelo menos eu ainda conheci 2 ou 3 olarias. Olarias, isto é, fazer potes de barro, alguidares de barro, porque Martilongo era muito forte nessa parte, comercializava muito para a zona de Olhão, Sambragem, não sei o quê. E aí havia sempre um intercâmbio, as pessoas levavam as louças de barro daqui para o Olhão e traziam de lá o grão, alguns legumes de lá para cá. Portanto, era o intercâmbio que se fazia, trocavam uma coisa por outra. E outros vendiam, naturalmente. Era basicamente as indústrias que esteve, era a parte de olaria, a parte de foices, serralharia, a fábrica de moagem, o lagar, e depois eram os comerciantes locais que compravam tudo o que era frutos secos, tudo nesta zona. Inclusive aqui à beirinha do Alentejo, até havia uma altura que a lei proibia de se trazer do Alentejo para aqui amêndoa e coisa de género, não se podia transportar, isto era tipo fronteiriço, aqui na Ribeira. Mas eles desarrascavam-se e conseguiam mais ou menos albergar aqui toda esta zona toda em frutos secos. Portanto, foi sempre uma zona muito rica nesse sentido. E hoje está como está tudo. Acha que é possível evitar o crescimento do despovoamento na região? Tudo é possível, mas isso, na minha opinião e os meus fracos conhecimentos, isto está aqui um problema que é muito grande. Isto, o próprio sistema em si dos nossos governantes está logo mal, porque só se lembram não gosto de meter política nessas coisas, porque eu não sou político, já fui, não sou, não quero saber disso, mas inclusive é assim, só se lembram do interior em alturas de eleições. Quando passam as eleições toda a gente esquece do interior. E a razão é essa que não será muito fácil, nomeadamente o Conselho de Alcotim. Embora se faça muita publicidade e acredito que se vive aqui bem, vive-se bem. Porque eu vivi aqui todos estes anos sem condições nenhumas e hoje temos as condições todas que se possa imaginar. Nem em Faro que se vive melhor. Mas inclusive as pessoas partem daqui e depois voltar para cá será muito tarde, não criam lá famílias, criam amigos, criam não sei o quê, e acabam por não vir para cá. O que acha que pode ser feito para contrariar o despovoamento da região, na sua opinião? Isso é uma pergunta que fica assim um bocado muito além dos nossos pensamentos, porque eu posso pensar uma coisa
e se calhar é a menos correta. Se calhar é a menos correta. Porque hoje está fora de questão as pessoas. Faz-me lembrar isto que há uns anos em Alcotim, vamos aqui buscar um bocadinho de conversa, que há uns anos em Alcotim, as pessoas que viviam em Alcotim estavam tudo à espera de fazer os 18 anos ou para ir para a GNR ou para ir para a Câmara, não, que nesse tempo não havia assim a Câmara a meter tanta gente, ou para ir para a Guarda Fiscal ou para ir para as Finanças, quer dizer, toda a gente procurava um emprego. Estava de gente a fazer aqueles anitos que era para procurar um empregozinho, ninguém se forçava a fazer nada. A freguesia de Martilonga, posso lhe dizer que a pessoa, quando crescia, teve sempre aquela veia de comerciante. Portanto, Martilongo foi uma das terras dentro do nosso concelho com mais comércio, com mais indústria, e hoje está toda abandonada, mas as pessoas tinham aquela preocupação de se lançar ao comércio, de se lançar à indústria, quer dizer, procuravam a vida de uma outra forma. Hoje, atualmente, na freguesia de Martilongo, já se está à procura disso. Está-se à procura do quê? Chegar a uma determinada idade para ir trabalhar para a Câmara. Não é? Trabalhar para a Câmara porquê? Porque a Câmara, é costume dizer que é uma companhia de malandros autorizada, a Câmara Municipal de Alcotim, porque trabalha-se 2 horas e descansa 6. Epá, eu penso que hoje as coisas só não estou aqui a condenar as pessoas que lá trabalham, por amor de Deus, mas penso que a gente hoje, só com trabalho é que se consegue alguma coisa. Eu tenho conseguido alguma coisa na vida com as 14, 15, 16, 17, para não dizer 25 horas de trabalho que faço por dia. É assim que se consegue fazer alguma coisa. Epá, esta malta não querem trabalhar. Ganha-se pouco, mas para o trabalho que fazem, Mas também não trabalham. para o trabalho que fazem é muito rentável. E toda a gente está à procura da Câmara, à procura da Câmara, à procura da Câmara. Epá, desenvolvam a terra, mexam um bocadinho a terra. Temos um exemplo, amigo Gabriel, muito rápido, que eu dou aqui uma passagem aqui muito rápida. Em Martilongo agora, neste momento, meu amigo chega aqui ao domingo, não é capaz de ter uma casa para almoçar em Martilongo. O que é triste. Temos o restaurante Monte Branco, o Monte Branco está fechado, fecha ao domingo. Porquê? Porque durante a semana trabalha com os senhores dos painéis, serve, enche 2 vezes a casa, ou 3, acabou de encher a casa 2 ou 3 vezes, o pessoal vai-se embora e aquilo ficou arrumado. Chega uma pessoa aqui para comer em Martilongo, é para esquecer. Chega-se um domingo, não há uma casa para almoçar. No entanto, há restaurantes montados, devidamente em condições de poder trabalhar, não há ninguém que agarre naquilo e diga assim, mãos à obra e vamos trabalhar. Porquê? Porque aquilo tem que se trabalhar. Pois. Aquilo tem que se trabalhar, não é? Não se pode fazer as só... 5 horas por dia, nem as 4 como se faz na Câmara. E então toda a gente quer ir para a Câmara. Isto é aqui só uma partezinho, diga mais. Como é que vê o futuro desta região? Muito pobre, muito pobre. Isto, eu aqui há cerca de uns 10 anos ainda pensei que isto ia ser, e ainda inclusive falei nisto muita vez, que nos próximos 10 anos isto ia ser tudo habitado. E havia alguém que me dizia, ó Guilherme, tu és um bocado pessimista, pá, olha que isso não vai acontecer. Digo, não, vai. Vai acontecer porque a vida das cidades vai estando muito esgotada e as pessoas têm que vir para cá. Mas agora já cheguei a uma conclusão que não vem. As pessoas preferem passar fome fora, mas não voltam à terra deles. Primeiro uns porque tinham as casas que eram dos pais, deixaram-nas cair. Hoje não têm condições financeiras para as reconstruir. Este é um fator. Segundo, a pessoa que vai para Faro, ou vai para aqui, ou vai para ali, habitua-se àquele tipo de vida e depois até volta-se para nós e diz, como aí temos uma rapariguita, me disse, ó Sr. Guilherme, você acha que eu vou para a serra? Uma rapariguinha aqui, nossa vizinha, que ainda diz que é. E eu disse, opá, porque é que não vais para lá? Andas aqui na pendura, aqui em Faro, andas aqui na pendura, pá. Vais para a serra, vais lá, tens pais, Sr. Guilherme, você acha que eu vou para a serra? É claro, não lhe deu resposta, não. Não lhe deu resposta. A nossa entrevista chega assim ao fim. Com esta conversa tivemos a oportunidade de conhecer a opinião do Sr. Guilherme Conceição sobre o problema do despovoamento que tanto afeta este concelho. Muito obrigado. Muito obrigado, eu.